E aí, gente, plena e analisada, como que vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu abri uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram, perguntando qual que era a maior insegurança das pessoas. E uma resposta bem recorrente foi em relação ao corpo, tá? Se você não me conhece, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Violeta, sou uma terapeuta sistêmica, sou analista corporal também. E nesse vídeo eu quero dar quatro passos, ou 4 pilares, ou 4 coisas que você deve observar na sua jornada de aceitação ao corpo e de compreensão da sua autoimagem. Você vem comigo nessa? Então vamos lá. Primeira coisa é a aceitação. Por que aceitação? Tudo aquilo que nós colocamos em intenção, aquilo ali cresce, seja positivo, seja negativo, não importa. O nosso cérebro não entende tempo, ele não entende positivo e negativo, o que é verdade, o que é mentira. Então, tudo aquilo que você nega demais, o seu cérebro vai entender que aquilo ali é importante e vai colocar força naquilo, seja positivo ou seja negativo. Outra coisa, nós temos dentro da nossa configuração corporal, o formato do corpo, ele está intimamente ligado com a forma de funcionamento da nossa mente. Se você fizer uma análise corporal, por exemplo, você vai entender que alguns traços eles têm muitas diferenças corpóreas. Um exemplo aqui, os esquizoides, o traço esquizoide, ele dá para a pessoa um aspecto esguio, magricelo, com quina. Sabe aquela pessoa magra de ruim? Pois é. Essa pessoa, ela tem uma predominância esquizoide. Essa pessoa jamais será macia, jamais terá um corpo mais avantajado, vamos dizer assim. Os orais, por outro lado, são mais macios, são mais arredondados, então ele também nunca terá uma configuração esquizoide. Ou os masocas, que são densos, eles são quadrados, a coxa é grossa, a perna é grossa, o punho aqui, olha aqui, eu tenho 23% desse traço. Então, quando você começa também a se entender, você tem uma facilidade em aceitar como que o seu corpo é. Agora, imagina uma adolescente que é predominantemente oral masoca, ou seja, ela é mais perto do cheinho, do arredondado, do denso, querendo fazer dieta para chegar num corpo esquizoide. Isso jamais vai acontecer. Então, o processo de autoconhecimento é fundamental na autoaceitação, na aceitação. Então, outra coisa, quando a gente também começa a negar, quando a gente começa a repelir aquilo que nós somos, isso traz um prejuízo emocional para a gente. Ok? Então, primeira coisa, comece a se conhecer, comece a entender. Você quer fazer uma análise corporal? Comenta aqui embaixo, quero fazer uma análise corporal. Antes de qualquer coisa, antes de eu dar o segundo passo, dá o like aí. Se você não for inscrito, tá aqui até agora, se inscreve no canal. É só apertar o botão, ok? Então vamos para o nosso segundo passo, ou segundo pilar, dizendo assim. É a compreensão. Primeiro, aceitou? A compreensão é quando você decide já partir para o autoconhecimento. Como eu estou dizendo para você que dentro da análise corporal, você vai entender que a tua mente moldou o teu corpo, e a sua forma de funcionar, a forma da tua mente funcionar, determina também o formato do teu corpo. Poxa, eu entrei nesse processo, agora eu compreendi. Eu compreendi que eu sou esquizoide, que eu jamais serei masoca. Eu não serei uma rígida. Se eu tenho um bumbum, por exemplo, psicopata, ou esquizoide, ou masoquista, eu nunca terei um bumbum ou muito arredondado ou empinado. Quem tem bumbum empinado? São as rígidas, os rígidos. Então, poxa, já entendi. Então, eu não vou ficar brigando com uma coisa que não vai mudar. Isso é perda de tempo. E isso faz parte do quê? Da compreensão. Então, nós passamos já pela aceitação, pela compreensão que vem através do autoconhecimento, através da sua análise corporal. Uma outra coisa que nós precisamos entender dentro do pilar compreensão é que muitas vezes nós temos uma distorção de imagem baseado em algum trauma. E aí o processo terapêutico ele é muito importante para você entender o porquê de você ter esse problema com a sua autoimagem ou com o teu corpo. Um exemplo,
Pessoas que têm problema com obesidade. A obesidade, ela tem ela atende a três necessidades. Ser visto, outro, ser forte e outro, se esconder. Porque em algum momento houve algum trauma que esse aumento de peso ele é necessário ou para você ser visto, ou para você se parecer forte, ou então para você se esconder. Então, no processo terapêutico, você vai compreender o porquê. Não sei se você conhece, talvez você seja essa pessoa que faz dieta, que faz exercício e não perde peso. Por quê? Porque provavelmente você tem a predominância desses dois traços, masoca e oral, tem um trauma, e daí não faz sentido para a tua mente diminuir esse corpo, já que você está sempre figurando no medo, figurando na necessidade de ser visto ou na necessidade de ser forte. Quando você abandona tudo isso, a dieta fica mais fácil. Terceiro pilar, terceiro passo é a ação. Poxa, então agora eu já me aceitei, já estou amando a minha casa, porque o meu corpo é a casa da minha alma, é a casa do meu espírito. Eu já compreendi, comecei no processo terapêutico, fiz a minha análise corporal, eu entendi como que meu corpo ele funciona, o que eu tenho que fazer. E agora, na ação, eu vou partir para uma ação de acordo com aquilo que o meu corpo pode entregar. Como, por exemplo, eu, Violeta, eu tenho uma predominância oral masoca. Então eu sou mais densa, eu sou mais lenta, eu sou mais pesada e eu passei uma vida fazendo balé clássico, querendo ser uma bailarina. O balé clássico não é para mim, então eu teria que partir para onde? Para o jazz, para a dança contemporânea, para outros estilos. Eu simplesmente abandono aquilo que não vai fazer sentido mais para mim, não vai dar certo. Eu, Violeta, eu sou oral, o oral precisa de sensações. Eu vou priorizar uma dieta cetogênica, por exemplo, que eu posso comer queijo, eu posso comer gorgonzola, que eu posso comer carne, porque isso para mim faz sentido. Eu preciso dessa sensação forte, do sabor, eu preciso dessas emoções. Quarto passo, que depois ele vai se juntar no primeiro. O quarto passo é o quê? É a adaptação, são as mudanças. Por quê? Poxa, então agora eu já me aceitei, estou amando o meu corpo do jeito que está. Entenda, você amar o seu corpo do jeito que está não significa estar conformado, tá? Não significa você, tá bom, vai, eu sou assim, nunca mais vou mudar, não quero mudar. Não, você vai primeiro ver os seus aspectos psicológicos, os aspectos de saúde, porque às vezes você também, por exemplo, eu tenho um melasma no rosto, ou eu tenho espinhas, eu tenho pelos, e isso atrapalha. Meus dentes, eles não são harmônicos com o meu rosto. Você vai entender tudo isso daí. Por exemplo, os meus dentes, a gengiva, ela aparece quando eu sorrio, porque eu sou oral. Então, meus dentes são pequenos, naturalmente pequenos. Eu amava, queria ser a Xuxa, né? Ter aqueles dentão de coelho. Não dá, não funciona, porque eu sou oral, entendeu? Então, essas mudanças agora, essas adaptações, elas vão entrar no quarto pilar. Que, poxa, então, eu gostaria, por exemplo, de ter o dente igual da Xuxa, que é tipo um dente de coelho. Não dá. Então eu vou adaptar esse meu desejo de ter dentes novos por, então eu vou pôr um aparelho, ou eu vou colocar uma lente de resina que seja harmônico com o meu rosto. Ou nesse processo de autoconhecimento, de repente, não faz mais sentido para você, por exemplo, emagrecer 30, 40 quilos. Para você 20 tá bom. Ou você entende que uma consultoria de imagem, de repente, seja o suficiente para você. Tá tudo aqui na adaptação. Então você antes que comprava, por exemplo, roupas ou muito justas, pensando que vai emagrecer, ou muito apertadas, ou muito largas para se esconder, não, agora você vai comprar roupas adequadas, roupas que vão valorizar, que vão valorizar os seus pontos fortes. Tudo isso está dentro da adaptação. Poxa, então agora eu tenho melasma, de repente fazer um curso de automaquiagem para eu conseguir disfarçar isso por um momento, ou eu entender que aquilo ali não vai ter solução. Então, para mim, eu vou disfarçar, eu vou tirar o foco daquele problema, eu vou colocar em outro lugar que é o meu ponto forte. Melhorar, às vezes, o seu conteúdo. Como assim o seu conteúdo? Tem pessoas que, na verdade, elas são lindas, elas são maravilhosas, elas são perfeitas, mas elas não têm conteúdo. E aí ela tem sempre essa sensação de inadequação. Por quê? Porque ela não consegue, de repente, se comunicar bem com as pessoas.
Ah, por que eu não me comunico bem? Ah, porque eu sou tímida ou porque eu não tenho assunto? Então vai ler, vai estudar, vai ser uma pessoa interessante. Tudo isso é na adaptação. Então tem pessoas, você já percebe, às vezes tem mulheres ou homens que você olha e fala assim, eu não sei o que ele tem, ele não é bonito, ela não é bonita. Ou ela está fora do padrão Hollywood, por exemplo, mas é uma pessoa extremamente magnética. Provavelmente essa pessoa ela trilhou esse caminho da aceitação, da compreensão, qual que é o teu quadro? Da ação e da adaptação. Ele começou a se adaptar àquela realidade. Faça o que você pode fazer de melhor agora com o que você tem na sua mão. Beleza, eu queria emagrecer 20 quilos. Ah, mas agora você não pode deitar gorda e acordar magra. Você não pode deitar com pelo no rosto e acordar sem pelo nenhum. Você vai ter que fazer um tratamento hormonal. Enquanto isso, você vai fazer o quê? Você vai fazer as suas adaptações que são reais, que são palpáveis e que são possíveis dentro dos seus traços, dentro do seu processo de tratamento dos seus traumas, entendeu? Então, esses 4 passos, esses 4 pilares eu quero deixar aqui para você. Você que tem problema com imagem. Senta, observe-se, tá? Será que você não tem negado a si mesmo, negado o teu corpo, negado a quem você realmente é? Você se conhece? Você sabe como você funciona? Você conhece os seus traumas? Você tem isso esquematizado? Você tem isso na sua consciência? Porque também às vezes o trauma ele nem está num nível consciente agora, mas às vezes o simples fato de você sentar e colocar no caderno, isso vem à tona e você vai ter um lugar para tratar isso. Você criou um plano de ação? Tem um plano de ação? Quais mudanças você tem que fazer? Eu tenho que ir num médico. Pô, então começa a procurar um médico. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Então começa a juntar dinheiro, começa a se programar. Eu não tenho agora, mas no final do ano eu vou ter dinheiro para fazer isso. Se programe. E aí faça suas adaptações no processo. Gostaram? Se você conhece alguém que precisa desse conteúdo, manda para essa pessoa, tá? Dá uma sapiada aí nos outros vídeos. Se você quiser fazer análise corporal, eu vou deixar todos os links aqui nos meus treinamentos. Para as mulheres, eu tenho treinamento específico, Forjando Rainhas, onde você vai entender como que seus traços funcionam, como procurar os seus traumas, sobre como olhar para a sua história, sobre relacionamento, sobre namoro, sobre um monte de assuntos do universo feminino, maternidade, casamento, divórcio, tudo isso daí, tá? Os links estarão todos aqui embaixo e eu espero você no nosso próximo vídeo. Não esquece de dar o like, hein? Dá o like e se inscreve. Até mais, tchau.